lhes dará uma severa lição. Um dia o magnetismo será a glória das escolas. Os médicos empregarão os processos que atualmente condenam. Finalmente, não se pode impedir de proclamar uma verdade. Calar-se, porque esta verdade pode ofuscar certos espíritos prevenidos ou retardatários, na minha opinião, mais do que um crime, é uma covardia. Esse processo retumbante, facultando a tribuna ao valente propagandista e dando-lhe ocasião de exprimir ativamente o seu modo de pensar, atraiu aos seus cursos públicos grande número de alunos e de doentes. O mesmo ostracismo universitário, tendendo a tolher o voo do magnetismo, nem por isso continuou menos a dominar, e alguns anos mais tarde, em 1842, vemos La Feuillade, procurador do rei junto ao tribunal de Bressuire, exercer perseguições contra um magnetizador chamado Ricard. Esse curioso processo durou 3 anos, de 1842 a 1845. Condenado em Bressuire, Ricard conseguiu a anulação do processo no Tribunal de Cassação, e finalmente a absolvição definitiva perante a Corte de Angers, para onde fora remetido. Da eloquente defesa do advogado Charles Ledru, no júri de Paris, patrono de Ricard, destacamos este quadro típico das flutuações e das contradições da arte médica, mostrando que ela obedece às mais arbitrárias especulações, reflete todas as fantasias e excentricidades do cérebro humano e edifica sistema contra sistema. Defesa do advogado Charles Ledru no Tribunal de Paris. Não são os magnetizadores os únicos, neste mundo, cuja doutrina seja fortemente combatida. Quanto aos médicos, é bem sabido que eles nem sempre adotam a mesma opinião, já não direi sobre uma moléstia qualquer, porém sobre o modo geral de curá-la. Tomemos unicamente das mais famosas teorias médicas deste século. O célebre escocês Brown explica a maioria das moléstias por uma eliminação da força vital, é o estado astênico, para usar da sua linguagem. Consequentemente, os doentes dessa escola estão colocados sob o regime dos estimulantes. Essa consoladora teoria foi derribada por um doutor não menos célebre, o italiano Rasori. Este, só via por toda parte inflamações, em vez de estimulantes aplicava contra-estimulantes. É o pai intelectual dos senhores Broussais e Boiland. A verdade é uma só. Pois bem, eis-nos, portanto, em presença de 2 sistemas. Um trata a gastrite com água de gema, o outro com pimenta do reino e mostarda. A cura, na opinião de um, está numa alimentação excitante, substancial, num vinho generoso. Acautelai-vos com tudo isso, diz o outro, fora das sanguessugas e da dieta, não há salvação. Ainda isso é nada. Chega a Hahnemann e homeopatia, em vez da máxima contrária contrariis curantur emprega a máxima diametralmente oposta, similia similibus curantur. Escutai-os. Alopatia é moléstia e é morte revestidas como o manto de uma ciência mentirosa. O sol das inteligências é Hahnemann, e o tesouro da saúde se oculta nas doses infinitamente pequenas. Não acrediteis que fiquem sem dar resposta os alopatas, que são os discípulos de Hahnemann. Ignorantes, charlatães, profanadores de um culto, que são indignos de compreender. E como esses senhores têm ao menos a vantagem da prioridade e das posições feitas, servem-se para com a nova escola dos mesmos processos que sempre empregaram os que possuem, contra aqueles que querem possuir. Foi assim que a faculdade de Montpellier riscou dos seus registros o nome de um mancebo cheio de ciência e de talento, dizem, e cujo crime consistia no exagerado culto ao novo Deus. Eis aí, senhores, o que é a ciência humana, a ciência chamada positiva. Ora, admitindo o sistema do senhor procurador do rei em Bressuire, que acontecerá no mundo judiciário. Aqui, um procurador alopata fará condenar à prisão todos os homeopatas,
Ali, um juiz homeopata fará condenar a penitenciária aos alopatas, e assim procederão os juízes de instância e de apelação à voz do Ministério Público, uns sob a bandeira de Brown, outros sob a de Broussais, e ainda outros sob a de Hahnemann. Para chamar à razão os cavaleiros desta nova cruzada, será necessário criar no Tribunal de Cassação uma seção médica que estabeleça os bons princípios em relação à enxaqueca e a verdadeira jurisprudência em matéria de remédios. A lógica requer que assim seja. Quando isto se der, chegará por seu turno meu amigo Raspail com os seus cigarros salutares, e, juiz de todos os sistemas, lhes dirá com aquela voz conhecida, estimada e respeitada: há 2000 anos queixamo-nos de que a linguagem na medicina é uma algaravia ininteligível para o doente, que os seus recursos são alienadamente preconizados e repudiados pelos pontífices do templo, de modo que não existe um só tratamento que, depois de haver tido a maior voga, não seja cedo ou tarde acusado de ter feito sucumbir todos os que se submeteram à sua ação. Como, porém, o médico é irresponsável e o seu diploma lhe confere direito a todas as ousadias, do mesmo modo que a legalidade da fórmula põe a coberto a imprudência e a inoportunidade da prescrição, não assiste aos sobreviventes o direito de vingarem os mortos senão com a arma do ridículo. Não se pode citar o médico senão para o tribunal de Molière, e ali, muitas vezes, quem se ri com mais vontade é o médico, que não deixa de ter sua razão. O mais ridículo nesse ponto não é ele, são os outros. Porque, assim dizia La Bruyère enquanto os homens puderem morrer e tiverem amor à vida, a medicina será ridicularizada, mas será paga. Vede, senhores, que se podemos fazer em nome da medicina e contra o magnetismo requisições eloquentes, não será difícil ao magnetismo levar a guerra ao campo dos seus inimigos, ou antes, vede quão ridículo se torna a resolver por violências, difamações, prisões e ultrajes, quaisquer questões de ciência. Talvez, quem sabe, não haja uma só cuja perfeita solução seja possível à fraqueza da nossa inteligência, e que nestas coisas só haja de verdade o grito sublime do poeta perguntando ao seu gênio onde estava a sabedoria. Esta incerteza da ciência, que o advogado Charles Ledru tão judiciosamente assinala na sua eloquente defesa, convida, efetivamente, os verdadeiros sábios a um grande ecletismo nos seus conceitos, com muita indulgência para os investigadores. Por que razão? Exclamava o célebre professor Roger Collard, em plena academia, no dia 31 de maio de 1842, não será cada qual livre de procurar a verdade como entender, mesmo pelos mais estranhos caminhos. A ciência oficial será tão positiva, tão invariavelmente estabelecida, que se possa afirmar que em alguns anos ela não se vos afigurará tão falsa quão verdadeira vos parece hoje. Eu sou dos que pensam que a liberdade ilimitada das opiniões, uma vez que só ataque as opiniões e se não traduz em atos nocivos ou repreensíveis, é sempre um benefício muito maior do que o mal que acarreta o seu abuso. Que, portanto, se uma polícia médica qualquer pretendesse guerrear a homeopatia, chamando as coisas pelo devido nome, ao magnetismo, mesmo que fosse em busca da pedra filosofal, eu seria o primeiro a tomar a sua defesa, protestaria alto e publicamente contra qualquer tentativa desta natureza. Essa opinião, tão energicamente expressa pelo Sr. Roger Collard, acha-se hoje cada vez mais partilhada por espíritos elevados, e ainda ultimamente, num banquete da Sociedade Francesa de Higiene ao que assistimos, ouvimos o grande cirurgião Pen, o célebre e lembrado professor Preter, o Dr. Chevandier, deputado pelo Drôme, redator da nova lei sobre a medicina, o Dr. de Pietras Santa, o honrado secretário-geral dessa sociedade, todos filhos de suas obras, pronunciarem discursos notáveis e, na essência, de um ecletismo liberal que os honra profundamente, com aplausos unânimes num auditório numeroso,
em que primavam a escola da ciência e do jornalismo. Vimos esses mestres levantarem suas taças em saudação a todas as liberdades científicas. Ainda ultimamente, quando os magnetizadores, apreensivos com as consequências que lhes podiam advir do novo projeto de lei sobre o exercício da medicina, dirigiram uma petição à Câmara dos Deputados, o redator da lei, Dr. Chevandier, de quem acabamos de falar, apressou-se a lhes acalmar as inquietações com a seguinte carta dirigida ao Conde de Constantino, presidente do Congresso Internacional de Magnetismo Curativo, em 1889. Senhor Presidente, a comissão encarregada do estudo do projeto de lei sobre o exercício da medicina teve de examinar as numerosas petições junto à que foi feita pelo secretário do Congresso Internacional de Magnetismo Curativo, em 1889. Foi reconhecido, por unanimidade dos membros presentes, que a lei sobre o exercício da medicina não compreendia os massagistas nem os magnetizadores, enquanto tão somente aplicarem seus processos ao tratamento das moléstias que cairiam sob a ação da lei no dia em que, sob a aparência de massagem, magnetismo ou hipnotismo, exercessem medicina e prescrevessem medicamentos. Nestas condições, a comissão, acreditando ter respondido às petições que lhe chegaram às mãos, prescinde de ouvir os seus autores. O que acabo de referir está consignado no meu relatório. Aceitai, senhor presidente, os protestos da mais elevada cordialidade. Assinado, Dr. Chevandier, relator. Consequentemente, desde que os magnetizadores só apliquem seus meios práticos ou seus processos, isto é, as imposições e os passes, no tratamento das moléstias, enquanto não exercerem medicina prescrevendo medicamentos, não cairão sob a ação da lei, e poderão magnetizar livremente. É de inteira justiça, porque o magnetismo animal, cuja virtude benéfica Mesmer proclamou no meio dessa onda de aclamações, de desprezos, de assentimentos e negativas, que acolheram as suas primitivas declarações no fim do último século, tornou-se propriedade de todos. Como muito bem o disse La Fontaine, esse mestre honrado, cada um de nós tem a missão de reclamar-lhe o livre exercício, porque ele é o seu bem pessoal, é a sua vida, e mais ainda, é o bem de todos, é uma propriedade coletiva, que ninguém tem o direito de monopolizar. É o maná celeste que no momento psicológico, quando toda a esperança parece irremediavelmente perdida, para o doente abandonado pela medicina, curvado ao sofrimento, apresenta-se refazendo suas forças esgotadas, trazendo-lhe ao mesmo tempo a saúde e a esperança. Quantas vezes, desde que me ocupo de magnetismo, tenho pessoalmente experimentado esta alegria sem mescla, que nenhuma outra pode igualar, a de restituir a saúde a indivíduos que a julgavam perdida para sempre. Não posso citar todos os casos em que esta suave satisfação me foi concedida, somente escolherei alguns dos mais importantes, a fim de mostrar quanto seria injusto privar os doentes desse supremo recurso. Primeiro caso, Odisseia de um infeliz reumático. Estamos em setembro de 1873. Achava-me ainda em Angers, no 11º Regimento de Coraceiros, antigos carabineiros da guarda, e tinha resolvido retirar-me do exército, a fim de me entregar mais livremente aos estudos. As numerosas experiências magnéticas que tinha feito de muitos anos, nessa cidade, e os resultados que obtivera em casos reputados incuráveis pela própria academia, tinham-me granjeado uma certa notoriedade. Recebi de um negociante da cidade, Sr. D., a longa narrativa seguinte, apesar da sua extensão, transcrevo-a por inteiro, porque dá, acerca do doente e da sua moléstia, detalhes muito precisos, de tal modo interessantes, que eu não poderia fazer do caso que vou expor uma pintura mais empolgante. Nada pode dar melhor uma ideia verdadeira da insuficiência da arte médica,
do que esta simples narração de um homem cruelmente atacado pela enfermidade e pedindo, debaúde, durante mais de 25 anos, a medicina um alívio aos seus sofrimentos. Mostra-nos, também, como às vezes os maiores mestres dessa arte, imbuídos de um pirronismo intratável, podem transviar-se nos seus julgamentos e tornar-se vítimas de seus preconceitos pessoais aqueles que, à fé dos compromissos, cheios de cega confiança na elevada notoriedade de que gozam, vêm apelar para suas luzes. Angers, 24 de setembro de 1873. Senhor. No inverno do ano de 1850, tinha eu 21 anos, fui subitamente afetado de violenta moléstia de rins, que em breve se complicou com uma dor aguda que partia do quadril direito e descia, em seguimento ao nervo ciático, até o joelho e a barriga das pernas. Tintureiro de profissão, é provável que tivesse apanhando um resfriamento ao passar da oficina para o rio, a fim de lavar as lãs. Tive que entrar para o hospital e seguir um tratamento. Tomei alguns banhos sulfurosos, sem resultado. Depois, aplicaram-me vesicatórios volantes sobre os rins, coxas e barriga das pernas. Não tendo produzido efeito esta primeira aplicação, deixaram-na, e os vesicatórios foram curados com cloridrato de morfina. Ao fim de alguns dias, tendo melhorado, o que atribuo antes à força da minha constituição do que ao próprio tratamento, pude sair do hospital. Longe estava de considerar-me curado, por isso que experimentava sempre dores atrozes em todo o lado direito e era obrigado a caminhar de muletas. Aconselharam-me tisanas quentes e fumigações de eira aquecida ao forno, a fim de determinar abundantes transpirações. Os suores acalmavam um pouco as dores, mas enfraqueciam-me consideravelmente. Contudo, pouco a pouco, consegui recuperar certa energia. Abandonei as muletas pelo uso de uma simples bengala e finalmente, com auxílio da calma do estio, breve achei-me suficientemente forte para recomeçar o trabalho. Passados 18 meses, a moléstia voltou com incrível violência. Ocorreu-me a ideia de usar banhos de vapor, que já me haviam aliviado no começo da enfermidade. Como estávamos em pleno inverno, fiz-me transportar para a abadia do Port em Giard, próximo de Laval, onde me prodigalizaram os maiores desvelos. Mas os banhos de vapor não me deram alívio algum. Nesta época, caiu-me às mãos um livro de medicina. O autor, antigo membro da Faculdade de Medicina de Paris, era o reverendo P. Debrenne, então trapista no convento de Mortagne, Orne. Nessa obra tratava-se de uma cura especial a que tinham cedido numerosos casos de moléstia semelhante à minha. De tal modo eu sofria, que resolvi solicitar os cuidados do reverendo P. Debrenne. Fiz-me transportar a Mortagne, mas ali recusaram admitir-me como pensionista do convento. E como se tratasse da aplicação de largas mochas nos rins, no quadril e no joelho, hesitei submeter-me a tratamento tão violento, e logo depois pus-me a caminho. Estava desesperado. Meu estado, longe de melhorar, tornava-se mais grave. Tomei uma deliberação definitiva. Era absolutamente necessário reconquistar rapidamente a saúde, a fim de poder recomeçar o meu ofício e ganhar a vida. Decidi-me partir para Paris. Ali, dizia eu, irei encontrar os médicos mais justamente afamados, os príncipes da ciência, infalivelmente me curarão. Cheguei, todo esperança, à grande cidade e imediatamente me dirigi à consulta dos médicos de serviço nos hospitais. Apresentei-me sucessivamente à portaria do D.S. Louis, Beljon e Charité. Nessas visitas soube que o Dr. Boilaud era decano da faculdade. Indigitaram-no como um dos médicos mais hábeis de Paris. Resolvi recorrer aos seus cuidados. Infelizmente, eu não era rico, e para entrar para a clínica hospitalar do Dr. Boilaud era necessário declarar que morava em Paris e que ali exercia o meu emprego há 2 anos.
Não hesitei em empregar um subterfúgio para poder fazer-me tratar pelo célebre doutor. No dia seguinte de minha entrada no hospital, aguardava com ansiedade a hora da visita, quando vi o Dr. Boilau aproximar-se do meu leito. Depois de um exame superficial, perguntou-me de que sofria. Sofro há muito tempo, doutor, disse-lhe eu, de uma ciática aguda. Pelo menos, assim que os médicos que me têm tratado denominaram a moléstia. Alguns também pretendem seja afecção sacrocoxálgica. Então, diz o doutor, fez você estudos de medicina, meu rapaz? Não, senhor doutor, respondi-lhe, mas, infelizmente para mim, tenho ouvido muitas vezes falar dos meus sofrimentos, aqueles que em vão têm procurado curá-los, e apenas repito o que tenho ouvido falar. Tenho estado tão gravemente afetado que, afinal, pensou-se por momentos num amolecimento da medula espinhal. Ora essa! Está escaçoando, disse o doutor, sorrindo. Dizei, antes, que não há trabalho em Paris neste momento, e que o hospital é um bom refúgio para a má estação. E dirigindo-se para o leito próximo, sem mais preocupar-se de mim e do meu estado de saúde. Dieta de saída a este rapaz, acrescentou ele. Fiquei consternado com esse acolhimento tão inesperado, e para mostrar ao doutor que não era o homem que supunha, tirei da minha carteira as receitas dos médicos de Laval que me haviam tratado. Estes testemunhos, embora provassem realmente a minha moléstia, puseram a descoberto o embuste bem inocente que eu havia empregado para ter entrada no hospital. O Dr. Boilaud, surpreendido com o tom resoluto com que eu lhe falara e no qual não podia deixar de transparecer o desapontamento e a cólera, voltou, examinou os papéis que eu atirara sobre a cama, e, depois de concentrar-se um pouco, receitou que se me aplicasse 18 ventosas escarificadas sobre a região renal e se conservasse o sangue até a sua próxima visita. No dia seguinte, quando fez de novo a sua visita e passou pelo meu leito, ao apresentarem-lhe o sangue que me tinham tirado, perguntou-me: de que lugar sois? Da Morbihan, respondi-lhe. Tão somente pelo exame do sangue eu deveria adivinhar. E voltando-se para o séquito: vede, senhores, disse ele, como este sangue é rico de seiva. Como este não encontraremos outro no departamento do Sena. E ordenou de novo que me dessem alta. Decididamente, o doutor persistia em não acreditar na realidade da minha moléstia. Eu não podia compreender por que me eram recusados os cuidados que viera procurar tão longe de que tinha imperiosa necessidade. Esbofei-me em persuadir o doutor, insisti ardentemente para que me deixassem ficar. Propus tomar um quarto particular e pagar uma pensão. Nada pôde demover o Dr. Boilau da sua decisão. Objetou-me que tinha o tempo tomado com os doentes do departamento, que não podia prestar cuidados aos estranhos. Tive que sair. Fiquei alguns dias na casa de um parente que quis acolher-me. Depois entrei para o Hospital Belgium, no arrabalde do Roule, ao serviço do Dr. Ribert. Fui submetido, pouco depois de minha entrada, a uma conferência de que faziam parte os doutores Ribert, Labé, Velpeau, Ricord e Boilaud. Esses senhores, e o próprio Dr. Boilaud, que alguns dias antes não quisera reconhecer-me doente ou me expulsara do seu hospital, decidiram que se devia aplicar-me a cauterização transcorrente de ferro em brasa, dos rins até aos calcanhares. Cloroformizaram-me para fazer esta cruel operação. Na ocasião nada senti, mas alguns dias depois, ao começar a supuração, sofri torturas 1000 vezes mais horríveis que a própria moléstia. Ao fim de 40 dias, as feridas feitas pelo ferro em brasa estavam apenas cicatrizadas, quando falaram em submeter-me a uma segunda operação. Não pude resolver-me a suportar novas torturas e deixei o hospital. Já não sabendo a que santo recorrer, mais abatido pelos tratamentos violentos que tinha sofrido do que mesmo pela moléstia,
Fui procurar um médico homeopata, cujas prescrições segui durante alguns dias. Depois, decidi me voltar para Laval. Diretor de uma tinturaria, e já não estando obrigado a um trabalho manual fatigante, pude restabelecer-me aos poucos. Parei com todos os remédios e limitei-me simplesmente a cobrir-me de lã. A moléstia desapareceu com o correr do tempo e julgava-me restabelecido, quando, 2 anos depois, ela reapareceu bruscamente. Entrei para o hospital da localidade, onde fui submetido a uma conferência. Fiz exposição da minha moléstia e do tratamento que me fizeram sofrer em Paris, no Hospital Beljon. No dia seguinte, o Dr. Hubert, em cuja enfermaria me achava, mandou que eu ficasse nu no meu leito, e sem advertir-me do que ia fazer, de pincel em punho, cobriu minha pele, desde a nuca até os calcanhares, de ácido sulfúrico, renovando com este cáustico violento as cauterizações que me haviam feito em Paris com o ferro em brasa. Um banho, que posteriormente me fizeram tomar, trouxe uma supuração abundante, que me ocasionou sofrimentos intoleráveis. Apesar de toda a minha coragem e do ardente desejo que tinha de curar-me, tive que renunciar ao tratamento que queriam renovar, e, deixando o hospital, fui em demanda do Port Engiard, a fim de descansar das torturas que me haviam feito sofrer, e tomar alguns banhos de vapor. Voltou a boa estação, e como sempre, com o calor, reapareceu a saúde. Durante alguns anos, estive quase bom, julgava-me livre dessa terrível moléstia, quando em 1859, estando em Angers, como diretor de tinturaria na casa do Sr. Orioli, fui de novo surpreendido pelas dores. Como, então, achava-me casado, fiz-me tratar em minha casa. Aplicaram primeiramente alguns vesicatórios, depois fizeram-me uma operação muito dolorosa, enterrando-me na perna, ao longo do nervo ciático, 14 agulhas. Depois dessa operação, tornando-se as dores mais agudas do que nunca, procuraram acalmá-las com injeções subcutâneas de morfina, fricções de linimentos diferentes, tais como óleo canforado, bálsamo tranquilo, óleo de memendro, terebentina, etc., mas sem resultado algum. Fatigado de ser deste modo torturado pela medicina, sem alcançar nenhum alívio, acabei renunciando aos médicos e contentei-me em ficar bem agasalhado e tomar alguns banhos. Assim fui me arrastando durante 2 anos, e afinal restabeleci-me inteiramente, pelo menos na aparência, porque de vez em quando experimentava ainda algumas dores, que, entretanto, eram suportáveis. Durante a Guerra de 1870, fui chamado à tinturaria a fim de preparar os tecidos para o nosso exército. Apanhei um resfriado que me trouxe uma recaída. Minha saúde desde então alterou-se sensivelmente, e apesar do desgosto pronunciado que tinha para qualquer espécie de tratamento, fui constrangido pelas circunstâncias a entregar-me de novo aos médicos. Aconselharam-me as águas minerais, mandaram-me sucessivamente para as termas de Montidore, de Barbotan e de Bagneres de Luchon. Longe de me acalmarem as dores, este novo tratamento exasperou-as a tal ponto que a moléstia complicou-se de novos males. Fiquei afetado de constipações tenazes e de cólicas medonhas. As vísceras pareceram atacadas, como os músculos, dessas dores pungentes, que me faziam desejar a morte. Todo o lado esquerdo, até então poupado, ficou sofrendo como direito. Fizeram-me passar, nessa ocasião, por todas as torturas dos primeiros tratamentos, tintura de iodo, vesicatórios com cloridrato de morfina, injeções subcutâneas, picadas de agulha, moscas, etc. Desde essa época, a moléstia só piorou. Os ataques, que se tornaram mais terríveis do que nunca, conservam uma periodicidade desoladora. Das 5 horas da tarde até meia-noite não cesso de gritar. Já não tenho sono, nem posso conservar-me em posição alguma. Todo o lado esquerdo do corpo vai se atrofiando e faz-me sofrer horrivelmente.
Desde o quadril até os dedos do pé, experimento dores lancinantes, afigurando-se me cavarem o osso da perna e arrancarem a rótula. Os músculos apresentam tremores e sobressaltos constantes. Sinto alternadamente calor ardente e frio intenso. A carne e a epiderme são de uma sensibilidade tal que me parece que a carne está desnudada. Qualquer contato, por mais leve que seja, é um sofrimento para mim. Não tenho esperança alguma de restabelecer-me pelos meios comuns, e, ouvindo falar de vós, venho apelar para os vossos bons cuidados, a fim de tirar-me desta situação lamentável, se efetivamente julgais que o magnetismo pode intervir beneficamente neste caso. Assinado, D. Comovido com essa extensa narração de sofrimentos, fui visitar o doente. De simples operário, o Sr. D tornara-se um dos importantes negociantes da cidade de Angers. Encontrei-o na pequena sala de sua residência, todo vestido, envolto em cobertores, estendido num canapé incapaz de fazer qualquer movimento. Era assim que ele passava dias e noites e havia deliberado não mais despir-se para deitar, por isso que qualquer movimento ou contato lhe arrancava gritos. Fez-me de novo a narrativa dos seus males e mostrando-me um revólver sobre a mesa, ao alcance da mão, disse banhado em lágrimas, há muito tempo que teria acabado com a vida se não tivesse mulher e filhos. No dia seguinte, comecei o tratamento magnético. Desde as primeiras sessões tive a inestimável satisfação de obter um resultado que permitiu favorável prognóstico sobre o êxito do tratamento. Manifestou-se uma melhora sensível, as crises diminuíram pouco a pouco de intensidade, o sono voltou. Ao fim de 2 ou 3 semanas, o doente conservava-se de pé e podia dar alguns passos, a princípio apoiando-se em 2 bengalas e arrastando dificilmente as pernas, mais tarde, com maior facilidade. Finalmente, o tratamento fez tais progressos, que, 2 meses depois, nos primeiros dias de dezembro, encontrei o Sr. D em tão boas condições que cessei de prodigalizar-lhe cuidados e confiei-o ao seu primeiro empregado, um jovem muito inteligente, a quem mostrar a minha maneira de proceder, fazendo-o assistir às sessões de magnetismo. Foi ele quem, por meio de magnetizações cada vez mais espaçadas, terminou a cura e favoreceu o retorno das forças que ainda faltavam ao patrão. Apesar da estação desfavorável em que nos encontrávamos, o magnetismo tinha atuado com uma rapidez que eu estava longe de esperar. O doente achava-se em estado tão lastimável, tinha passado tantos anos em peripécias de tal ordem, que eu não podia contar com uma cura tão pronta. Eis aqui, certamente, um dos casos mais curiosos da ação magnética, e não se pode deixar de estabelecer um paralelo entre esse modo de tratamento tão simples, consistindo em alguns passes em posições, sem sono provocado, e as violências que a medicina oficial impôs a esse infeliz doente durante 25 anos consecutivos. Havia razão para tais violências. Quando remontamos à origem dessa cruel enfermidade e procuramos explicar-lhe as causas, só nos é dado deplorar amargamente os detestáveis preconceitos científicos, dos quais diariamente podemos todos ser vítimas. O Sr. D fez-nos saber que, passando da estufa para o rio, a fim de lavar as lãs, em pleno inverno, é que foi subitamente tomado de dores gerais. Evidentemente, estava nisso a causa dos seus sofrimentos. Ora, se admitirmos que todos os fenômenos físicos se resolvem em condensações e dispersões de movimento, é fácil explicar o que se produziu. As vibrações do organismo, exaltadas pelo calor dispersivo da estufa, achando-se, sem transição alguma, em contato imediato com uma temperatura mais baixa, foram brutalmente tomadas de condensação, em virtude do ar gélido exterior. Apenas em alguns segundos o ritmo vital passou de um a outro extremo. Aconteceu o que se dá quando se mergulha um ferro em brasa na água, ou se tenta fazer parar um trem a toda velocidade.
o movimento adquirido se transforma instantaneamente em força fulminante de retorno, que condensa as moléculas do ferro, ou quebra as articulações do trem. Aqui, a força viva posta em ação pelo calor, subitamente parada pelo ar gelado, foi recalcada nos canais nervosos encarregados de dar-lhe escoamento, e, refluindo para os centros, atingiu profundamente o equilíbrio vital, se desde logo se tivesse atuado sobre esse movimento de condensação brusca, abrindo as vias periféricas fechadas e evitando, assim, uma parada à tensão animal do movimento livre, ter-se-ia, com certeza, estabelecido o equilíbrio. Nesse momento, a ação magnética teria sido soberana, algumas imposições e passes teriam bastado, a demonstração feita, 25 anos mais tarde, permite supô-lo. E ter-se-ia assim, evitado esse desventurado longo martírio que sofrera. Mas, que fizeram? Em lugar de se preocuparem com o restabelecimento do ritmo normal da dupla corrente que põe o organismo em relação constante com o meio ambiente em que nos movemos, os médicos atacaram, por meios violentos, a epiderme, esse invólucro de algum modo idioelétrico, que a natureza tão sabiamente colocou entre o sistema nervoso e o mundo exterior, precisamente para regular essa dupla corrente de que acabo de falar. Pelo ferro, pelo fogo, pelos cáusticos, queimou-se, lacerou-se, destruiu-se esse invólucro isolador, com cuja integridade se devia antes contar, exclusivamente, e assim se ajuntou uma nova causa de desorganização às já existentes. Em lugar de favorecer a ação vital, fortificando-a, a fim de ajudá-la a expelir para o interior essa sobrecarga de movimento, refluída para os centros, anormalmente condensada nos plexos nervosos, trataram de ferir a vida nas suas fontes mais íntimas, tiraram sangue, enfraqueceram, provocaram no doente sofrimentos piores do que a moléstia. Pelo emprego de estupefacientes, de venenos e anestésicos, adormeceram, mataram a reação vital, impedindo-a de se manifestar. E quem o fez? Práticos obscuros, que talvez pudessem ter como desculpa a ignorância dos fenômenos fisiológicos. Não. Foram os primeiros entre os mais doutos, os que exercem a ciência e aplicam os princípios que constituem a base dessa ciência. Pobre ciência! Ignorante das leis da vida, ela permite tais erros fisiológicos. Mas também pobres doentes, tão cruelmente vítimas desse miserável estado de coisas, seria desumano privá-los do recurso supremo que o magnetismo pode trazer-lhes, quando beberam o cálice até o resíduo, e tudo tentaram debalde para curarem-se. Segundo caso, uma operação evitada pelo magnetismo. O segundo caso parece ocupar lugar notável, depois do que acabo de citar, contribui para acentuar a fragilidade dos diagnósticos segundo os princípios da ciência atual, e demonstra que recursos inesperados os infelizes doentes podem encontrar no magnetismo. Há alguns anos, encontrei em Paris um dos meus antigos camaradas do exército, o Barão de F., que eu havia perdido de vista durante algum tempo. Casara-se, tinha pedido a sua demissão, e encontrei o conselheiro do Tribunal de Contas. Conversamos sobre os tempos antigos, sobre a atualidade, e expus-lhe as minhas experiências acerca do magnetismo, o que pareceu interessá-lo vivamente. Dias depois desse encontro, recebi dele a cartinha seguinte. Paris, 26 de outubro de 1886. Caro camarada, um velho sacerdote meu conhecido sofre, há 2 anos, dores atrozes nas pernas, passou pelas mãos de todos os especialistas, os quais não lhe deram alívio algum. Trata-se, neste momento, de fazer-lhe uma operação grave. Dizei-me se quereis ver o meu padre. Pedindo-vos desculpa, subscreve-se o vosso muito dedicado amigo Barão de F. Respondi ao camarada agradecendo-lhe a oportunidade que me oferecia de praticar o bem, levando alívio a um sofredor, e,
De posse do endereço do desventurado doente, fui visitá-lo. Encontrei o padre Ben no quinto andar, em pequeno aposento modestamente mobilado, cama de ferro, algumas cadeiras de palhinha, tosca mesa de madeira branca empilhada de livros, alguns papéis, pendentes da parede, diversos quadros religiosos. Era um homem de 60 anos, baixo, magro, cujos traços manifestavam sofrimento. Fizemos desde logo intimidade. Falou-me dos sofrimentos atrozes que suportava havia 2 meses, dia e noite, sofrimentos que o privavam do sono e impediam de alimentar-se. Descobrindo as pernas, mostrou-me a direita, toda deformada. Já não havia vestígios da barriga da perna, o joelho estava entumecido e luzídio, e, sobre a curva, 2 cicatrizes tão profundas que se podia introduzir ali o punho, davam a ideia da passagem de uma bala que tivesse atravessado os músculos da coxa de lado a lado. Fostes ferido? Perguntei. Sim e não, respondeu sorrindo, tristemente, este mal vem de longa, explica-me. Sou filho de lavradores, passei toda a mocidade no campo. Tinha apenas 10 anos quando fui acometido subitamente de grandes dores no joelho. Essas dores acarretaram-me alta febre e durante muitos dias fiquei em completo delírio, o que fez, por momentos, acreditar a meus pais que eu estava perdido. O médico do lugar chamou um colega em conferência, um jovem doutor que passava por muito hábil. Decidiram eles ser necessário, sem demora, abrirem-me o joelho, que estava muito inchado. Feita a operação, saiu da ferida não pus, como esperavam, mas uma substância canosa da grossura quase de uma sanguessuga. A ferida cicatrizou, e só 5 ou 6 semanas depois é que os médicos reconheceram que o mal devia provir de uma inflamação do periósteo do osso do fêmur. Restabeleceram um cautério na sede do mal. A intumescência e as dores diminuíram sensivelmente. Mas, ao fim de 5 a 6 meses, ainda não podia caminhar senão de muletas. Por esse tempo, ao descer a escada tive a infelicidade de dar uma queda e fraturar a perna, precisamente no lugar doente. Correu-se a procurar médico, porém, campo não é cidade. Só no dia seguinte conseguiram a vinda do médico. Quando ele chegou, a inflamação da perna era considerável e o curativo apresentou muitas dificuldades. Conservei-me 3 meses de cama com um aparelho e só pude usar as muletas 6 meses depois do acidente. Sobreveio, então, pouco depois, uma fístula profunda, indo até o osso que purgou durante 5 anos. Pelos 15 anos, tendo-se apresentado uma forte esquírola do fêmur através da ferida supurante foi destacada, e, cicatrizando-se esta, foi a perna readquirindo forças. Pude, finalmente, abandonar as muletas e recomeçar seriamente o curso dos estudos até então paralisados. Dos 15 aos 55 anos, senti uma vez por outra bastantes dores nesta perna, mas eram suportáveis e passageiras, atacavam-me principalmente à noite, mas não me impossibilitavam de caminhar. Em 1884 e 1885 eu fiz 2 estações em Ágeis Bains, achando-me muito lépido, tive a insensatez de fazer excursões moderadas nas montanhas. Um dia, no 2º ano, perdemo-nos e fomos obrigados a atravessar blocos de neve, que chegavam à cintura. À minha volta desta última excursão, fui subitamente tomado de uma crise das mais violentas. Consultei o doutor M. e ele, vendo na moléstia apenas um reumatismo, procurou combatê-lo com calmantes. Não experimentando melhora sensível com esse tratamento, fui procurar o Dr. J., que qualificou o mal de necrose, e aconselhou-me recorresse imediatamente a um cirurgião. Com recomendação de pessoas interessadas decidi-me, então, ir consultar o professor D., cirurgião dos hospitais e membro da Academia de Medicina. Esse senhor opinou por eminente professor, mas, antes de me decidir a uma operação tão grave, resolvi ouvir alguns dos seus colegas.
Consultei sucessivamente os doutores do J. Lib, cirurgião do Hospital Saint-Joseph, C. Lentes substituto da Faculdade de Medicina, J. Discípulo do Dr. Pen, e T. Cirurgião dos hospitais e membro da Academia de Medicina. Esses 6 doutores concordaram com a opinião do Sr. D, ou quase deram o mesmo diagnóstico, com exceção do Sr. T, que aconselhou simplesmente uma inflamação do ósseo e do periósteo, com um ou muitos sequestros invaginados. Declarou-me que só via um meio de curar-me, era praticar a operação que consistia em descobrir o ósseo e fazer eliminação dos sequestros. Volto muito surpreso com o diagnóstico do envolver a perna desde o maléolo até o quadril, num aparelho silicatado, e o Sr. C, que não tendo certeza da existência dos sequestros, era de opinião que se fizesse apenas uma raspagem do osso. À vista desse acordo de opiniões, estou, disse o pobre padre, numa cruel perplexidade. Devo resolver-me a fazer uma operação cujas consequências, no estado de fraqueza e prostração em que me encontro, não oferece verdadeiras garantias de bom êxito. Tenho usado, sem resultado, todos os paliativos que se me tem indicado, cataplasmas de todas as espécies, ungüentos, banhos de ervas, banhos emolientes, banhos de vapor, linimentos, vesicatórios, pontas de fogo, tintura de iodo, eletricidade, hidroterapia, iodeto de potássio. Fiz-me aplicar a massagem durante 35 dias seguidos, pelo Dr. M, que, por esse método, tem feito curas tão maravilhosas. Tudo fiz, tudo experimentei. Há 1 ano que sofro sem um instante de trégua. Apesar de toda a minha coragem, estou exausto. É preferível morrer a ter de continuar a sofrer desta maneira. Estava assim resignado à minha sorte infeliz, decidido a arriscar-me a operação, tendo para isso já tomado algumas decisões preliminares quando, ultimamente, vosso amigo Barão de F falou-me a respeito do magnetismo, procurando levantar-me o ânimo. Sou muito amigo do Barão. Fui preceptor do seu filho e ele tem tido para comigo todas as deferências. Apesar de não ter nenhuma ideia assente acerca do magnetismo e seus efeitos, acolhi o conselho como manifestação da divina providência e vi brilhar em minha alma um lampejo de esperança. Pelo que acabais de ouvir, podeis julgar da gravidade do meu estado. Acreditais que o magnetismo ainda possa alguma coisa a meu favor. E, ao pronunciar estas palavras, o bom padre fixou-me ansiosamente. Ouvira com toda a atenção a longa narrativa e disse-lhe, então. A coisa não é fácil, de pronto, é difícil responder categoricamente à pergunta que me fazeis, pois não quero dar-vos uma falsa esperança. Se houver necrose, periotite, sequestro, como afirmam os honrados médicos que acabais de citar-me, não acredito poder dar-vos grande alívio. Se, porém, como creio, tratar-se apenas de uma simples congestão nervosa, comprometo-me a pôr-vos em breve de pé. Demais, não nos demoraremos neste ponto, porque, se graças à influência das imposições e dos passes manifestar-se uma melhora imediata, é que os médicos se enganaram sobre o vosso estado e não existe necrose. No dia seguinte comecei o tratamento. O que previ, realizou-se. Os sofrimentos atenuaram-se quase imediatamente. Pude proporcionar-lhe algumas excelentes noites de sono. O apetite restabeleceu-se. As melhoras acentuaram-se rapidamente. Portanto, não havia necrose nem sequestro. A operação não era urgente. Estávamos, como havia suposto, em presença de um desses fenômenos de condensação nervosa anormal, como tantas vezes observarei de cuja dor violenta denominada raiva de dentes. Esta afecção é terrivelmente dolorosa. Temos um exemplo constante. O sistema nervoso, como vimos na primeira parte, capítulo I, é um circuito tenso, que representa no organismo uma harpa vibrante, submetida às inúmeras influências que partem do exterior e do interior.
influências que podem romper inopinadamente a harmonia do sistema, levando, de um modo anormal, a fluxo do movimento condensado a um dos pontos do organismo. Pode, igualmente, acontecer que o eretismo nervoso se torne, por uma causa qualquer, impotente para fazer vibrar normalmente um ponto do organismo, embaraçado numa resistência especial. Daí, essas desordens orgânicas, essas inflamações locais, essas perturbações convulsivas que tanta analogia oferecem com as dissonâncias típicas que em acústica se chamam batimentos. Como nosso equilíbrio nervoso flutua constantemente entre condensações preponderantes, dispersões excessivas, tão perigosas umas como outras, o primeiro cuidado do fisiologista é ter em vista o jogo dessas forças, de maneira a restabelecê-las desde logo no seu equilíbrio normal. Na cárie, a raiva de dentes, ponto morto no circuito, formando obstáculo à corrente sob a influência de certas condições atmosféricas, dá origem a uma condensação nervosa anormal, e consecutivamente a congestão sanguínea, inflamação dos tecidos com sofrimentos intoleráveis. O mal desaparece velozmente como veio, ao impulso de uma reação dispersiva. No caso presente, a mutilação do joelho, dos ossos e dos músculos da coxa, resultado das complicações mórbidas e cirúrgicas que o padre sofrera na infância, representava o papel da cárie dentária. A corrente nervosa, embaraçada em seu circuito pelo obstáculo permanente, tinha uma tendência a sofrer, sob as influências variáveis da temperatura, frequentes estados de condensação, acarretando aquelas crises passageiras, de que se queixava o padre. O excesso de fadiga e o grande resfriamento experimentado nas excursões a Islas Bains, complicando a situação, tinham determinado tal dificuldade de transmissão, que a reação expansiva já não podia tomar a preponderância. As magnetizações sucessivas vieram em auxílio dessa reação, e as forças nervosas, vigorosamente sustentadas, acabaram por ligar-se, a fim de superarem o obstáculo que se interpunha à sua livre expansão. Sob o impulso das minhas imposições e passes, mesmo à distância, eu afastava-me algumas vezes 2 ou 3 metros do doente. Os músculos da coxa começaram a contrair-se violentamente e os estremecimentos tornaram-se tais que se alastravam por todo o corpo. Testemunhei esse fenômeno curioso com várias pessoas, entre elas um doutor, meu amigo, o Sr. O, que mostrava muito interesse pelo magnetismo. Esse estado de coisas durou com o espaço de 2 ou 3 semanas. Pouco a pouco os estremecimentos diminuíram de intensidade, para cessarem inteiramente. A corrente se tornara normal. Desde então o estado geral melhorou sensivelmente. O padre pôde atender de novo às suas ocupações e às suas lições, que estavam completamente suspensas. Encontrei-o, algumas vezes, em nossos passeios, vivo, alegre, com saúde, correndo à casa dos alunos, sem auxílio de bengala para caminhar. O magnetismo talvez não o tenha absolutamente emancipado das crises de que terá sempre, mais ou menos, de queixar-se, mas, se não lhe pude dar uma perna nova, pelo menos intervinha tempo de evitar uma operação inútil. É sempre assim. Referi, um dia, o caso desse padre a um hábil médico meu conhecido, lentes substituto da Faculdade de Medicina, cirurgião dos hospitais, e disse-lhe, seria para desejar que a prática do magnetismo, esse meio curador tão útil e tão confortante, se generalizasse, poder-se-ia assim evitar certas operações dolorosas, ou pelo menos preparar com vantagem os infelizes para os quais essas operações fossem reconhecidas como necessárias. Assim julgais, replicou, rindo-se o Sr. C.M., pois, bem, que seria de nós outros cirurgiões, se conseguisses curar os nossos doentes? Esta resposta traduzia antes um simples gracejo em relação ao magnetismo, do que uma objeção importante,
porque o Sr. CM, além de ser um dos homens mais caritativos que conheço, um dos médicos mais conscienciosos da faculdade, confia um pouco na virtude curativa das imposições e dos passes, ao contrário dos seus colegas, para os quais, nos casos difíceis, só há um meio de cortar o nó górdio, o bisturi. Também o Dr. CM recorreu ao magnetismo em circunstâncias que vou referir. Terceiro caso, consequências de uma operação inoportuna, reparadas pelo magnetismo. Certa senhora estava atacada de terrível nevralgia no dedo anular da mão esquerda, nevralgia que se poderia qualificar de tempestade por baixo da unha, tão atrozes eram as dores contínuas. Não havia nenhum dado que permitisse diagnosticar a causa desse mal misterioso. Faziam-se conjecturas acerca da sua origem e já haviam desesperado, desde muito, dos meios de aliviá-la. O único paliativo que atenuava um pouco os sofrimentos, no momento das grandes crises, era mergulhar o dedo doente na água quase em ebulição. Instintivamente, o Dr. M.B. lançou mão deste remédio. Entre mentes, a Sra. B., cuja saúde geral se achava fortemente abalada por essas dores nervosas e contínuas, foi tentar um tratamento hidroterápico numa casa muito conhecida, de Paris. O diretor dessa casa, observando cuidadosamente a pensionista, acreditou ter encontrado a chave do enigma tão inutilmente procurada até então. Na sua opinião, o mal devia ter por ponto de partida um nevroma colocado no trajeto do nervo cubital. A palpação indicava-lhe a sede. O Dr. CM, cirurgião do qual há pouco falei, chamado a dar seu parecer, hesitava em adotar a opinião do colega hidropata. Mas este tanto fez e com toda a perícia, que a própria doente reclamou uma operação, que, afirmava o doutor, devia por termo aos seus horríveis sofrimentos. A operação do nevroma ficou, portanto, resolvida. Marcou-se dia. O prático e ajudantes reuniram-se, exibiram o arsenal operatório e o hidropata, todo compenetrado da importância do seu diagnóstico, chegou a trazer um vidro adequado para receber o famoso nevroma, logo que praticada a extirpação. Anestesiam a doente, fazem-lhe a incisão a bisturi no braço e na região indicada, mas, ó decepção, nada de nevroma. Que mau resultado! Que fazer? Se aproveitasse a circunstância para tentar o alongamento do nervo. Esta operação, praticada em casos de nevrose semelhantes, dá às vezes bom resultado. Tenta-se, pratica-se o alongamento do nervo, depois desperta-se a operada para saber se tocou justamente o ponto. Oh! Não, a dor horrível continua sempre ali, mais lancinante e aguda do que nunca, desesperando a pobre doente e parecendo zombar dos operadores. Então, essas perturbações nervosas não provêm do nervo cubital, como se supunha. Não será antes o radial, o outro nervo do braço, que está afetado. Vejamos. Adormecem de novo a infeliz paciente. Pratica-se o alongamento do radial. Infelizmente sem maior êxito que da primeira vez. E depois de tatear hora e meia por cruéis tentativas, que não tiveram como resultado senão enfraquecer a doente e exaltar-lhe os sofrimentos, decidem, afinal, abandonar a desventurada sua infeliz sorte. Mas o alongamento dos nervos já tão dolorosamente irritados pela necrose, produziu um estado de exacerbação tal, que a doente não cessa de dar gritos contínuos e agudos. O mal complicou-se, de repente, com uma paralisia do braço. Ela entra em convulsões atrozes, teme-se o tétano. Nenhum paliativo consegue atenuar o sofrimento. O marido dessa senhora, e os médicos consternados, já não sabem a que santo recorrer. Em desespero de causa, recorreram a um aparelho refrigerante, colocaram o braço doente no gelo, mas não puderam deixá-lo ali perpetuamente. Quando o retiraram, a reação foi pior que o mal. Empregaram-se, então, pulverizações de éter e de clorofórmio, com as quais se esforçam por paliar essas recrudescências e atenuar o mais possível as horríveis torturas da pobre operada.
a paralisia persiste sempre. Afinal, tardiamente, ao fim de alguns dias, surge a ideia do magnetismo. O eminente cirurgião que praticara a operação a contragosto e que lhe deplorava